Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez para celebrar a vida, para celebrar com gratidão ao Senhor Jesus. Nós nos alegramos, eu não sei por vocês, mas eu sempre me alegro muito diante da possibilidade de nós estarmos reunidos para celebrar ao nosso Senhor. Nosso Senhor que nos resgatou, o nosso Senhor que cuida de nós, o nosso Senhor que tem os seus olhos continuamente sobre nós, que tem a mão estendida, que tem o ouvido atento. Isso é tão bom, gente. Isso é tão bom. Nossa, com gratidão nós nos reunimos aqui. Eu gostaria de convidar vocês para nós abrirmos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 4, o versículo 12. Hebreus 4, 12. Versículo 12. No capítulo 4 do livro de Hebreus, o autor está falando sobre nós entrarmos no descanso que Deus nos propõe. Que descanso é esse? É aquele descanso decorrente do entendimento de que Jesus já fez tudo por nós. Então nós podemos descansar do ativismo, descansar da agitação, descansar das nossas ansiedades e expectativas, porque tudo já foi feito. E tudo que foi feito está relatado aqui na palavra de Deus. E a partir do que nós lemos e entendemos aqui, nós podemos viver esse descanso. Por quê? Porque a palavra, e aqui entra o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O que significa que a palavra de Deus é viva? Uma coisa viva é algo que se renova, é algo que se revela a cada dia. Todo ser vivo, ele se movimenta, ele respira, ele come, não é verdade? E a palavra de Deus, sendo viva, ela também se renova, ela também se revela a cada dia, ela tem algo novo em cada vez que nós lemos a palavra de Deus. Por isso ela é viva. Essa palavra não é ultrapassada, ela não é para uma outra época, ela é para todas as épocas, porque está escrito que a palavra de Deus subsiste de geração em geração, porque Deus, ele vela, diz Jeremias, pela sua palavra para que ela se cumpra. Então ela é viva. Segundo ponto, ela é eficaz. O que é uma coisa eficaz? É algo que cumpre o fim para que foi proposta. E a palavra de Deus, o próprio Senhor falou por boca de Isaías que ele envia uma palavra dos céus, e esta palavra que ele envia dos céus, ela não volta para ele vazia, ela cumpre o fim para que ela foi destinada. Então, se nós estamos reunidos hoje aqui, o Senhor liberou uma palavra dos céus para eu ministrar para vocês. E esta palavra vai operar nos corações, porque aqui está escrito que ela atua como uma espada, primeiro no meu coração, depois no coração de vocês. E quando ela atua e ela revela as intenções e os propósitos do coração, e ela age nisto, ela volta para Deus, cumprindo o fim para que ela foi estabelecida. Então, cada um de nós que está aqui, se está com o coração aberto para receber a palavra de Deus, que é como uma
espada de dois gumes, que é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração, assim como se divide junta e medula. Vocês já viram o corpo humano, o desenho do corpo humano, o desenho da coluna vertebral? Como nós vamos separar juntas e medula, gente? É algo tão próximo que o ser humano não tem praticamente condição de fazer isso, mas a palavra de Deus tem. Por quê? Porque o Senhor penetra profundamente em nós. E aí, quando Ele faz isso nos corações que estão abertos, a palavra opera o fim para que ela foi destinada. Então, ninguém pode sair deste lugar da mesma forma como entrou. Não porque há poder na minha eloquência, nem sou eloquente, mas porque há poder no que Deus estabeleceu. A palavra de Deus, ela é eficaz. E mais, diz então que ela é como uma espada. Então, gente, sempre que a palavra de Deus é pregada, que a palavra de Deus é cantada de todo o coração, ela é como uma espada. Ela trabalha dos dois lados. Imagine uma espada que corta dos dois lados. Ela corta no meu coração e corta no coração de vocês. Ela corta no coração de quem canta e no coração de quem ouve. De que forma? Por quê? Para limpar. Porque ela discerne os intentos, discerne os pensamentos, aquelas coisas que estão ocultas lá no profundo do nosso ser. A palavra de Deus revela. Então, vamos permitir que nesta noite, tudo que está engavetado dentro de nós, aquelas coisas que estão escondidinhas lá naqueles lugares bem profundos do coração, que tudo isso venha à tona, para que seja restaurado. O nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de vivificação. Eu quero todo o meu ser vivificado. Eu não quero nenhuma parte do meu ser sem a vida abundante que Jesus conquistou para mim. Mas eu preciso permitir, porque Deus não invade. Amém? Então, que nessa noite nós permitamos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrante e reveladora, opere nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento tão especial de estarmos reunidos aqui na tua presença. Obrigada por cada vida, Senhor, por cada um que ouviu o teu chamado e se dispôs a sair da sua casa para um encontro contigo, porque o encontro aqui, acima de tudo, Senhor, antes de todas as coisas, é contigo. Obrigada, Senhor, porque tu nos recebes. Obrigada porque os teus braços estão estendidos para nós. Obrigada porque as tuas mãos, Senhor, elas estão ali como mãos fortes para nos sustentar. Louvamos a ti de todo o coração, Senhor, e queremos te adorar. Queremos entronizar-te aqui, Jesus, no meio dos nossos louvores, porque sabemos que tu amas, Senhor, quando os teus queridos, aqueles que te reconhecem como Senhor e Salvador, te louvam com os seus lábios e também com o coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
queremos nos oferecer para Ti, Jesus. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. gratidão, Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, porque tu procuras adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Louvamos de todo o coração, Senhor.
Tu não procuras adoração, Tu procuras adorador. Em nome de Jesus, Pai. Amados, nós nos alegramos com as crianças que estão aqui presentes e nós queremos abençoá-las para que tenham uma noite também recebendo do alto a palavra que o Senhor já liberou, para que os seus corações sejam transformados e conformados com o propósito para que o Senhor os trouxe à existência. Em nome de Jesus. Hoje temos só meninas aqui? Tem Samuel. Vem cá, querido. Que bom, né? Que não tem só menina. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do Samuel, da Isabela e da Matê, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eles estão aqui conosco para receber a Tua palavra, para aprender de Ti, para Te adorar também, para celebrar o fato de serem escolhidos para este tempo estarem aprendendo da Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, e abençoamos que os seus corações estejam abertos, as mentes estejam descansadas, apesar do dia todo de atividades, que haja, Senhor, uma mente descansada para receber a Tua palavra. Amém. Abençoamos a Tânia, Senhor, obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco, de deixar o seu esposo que está em convalescença, Senhor, de cirurgia, em casa, mas para estar aqui, para ministrar a palavra de Deus para o coração das crianças. Nós abençoamos a Tânia, Senhor, que haja paz em seu coração, que haja alegria, que haja sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá, vai ter. Amados irmãos, nós iniciamos essa noite falando que a palavra de Deus, ela é viva, não é? E por que eu escolhi este texto para começar este culto dessa noite? Porque da semana passada para cá, mais uma vez o Senhor veio com os seus segredos falar ao meu coração. Aqueles textos da palavra de Deus que a gente conhece de tanto tempo e que de repente vem um entendimento, uma reflexão que nunca havia sido feita. Nós vamos continuar na noite de hoje no Evangelho de João. Nós abrimos o culto da semana passada com um texto do Evangelho de João, no capítulo 15, e o versículo da semana passada foi o versículo 16. Mas hoje nós vamos ler um versículo antes. Nós vamos ler o versículo 15. O Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus está falando sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos. E aqueles ramos que estão inseridos na videira, se alimentando da seiva que vem da videira, são ramos que florescem e que frutificam. São ramos que são cuidados pelo agricultor, que é o Pai. Jesus diz, o meu Pai é o agricultor, e Ele limpa os ramos da videira para que eles produzam mais frutos. E aqueles ramos que não produzem fruto, Ele os corta e os lança para secar e serem queimados. Nós não queremos ser queimados, não é verdade? Não queremos ser lançados fora da videira. Nós queremos estar ali, bebendo da seiva de Jesus, não é verdade? Para que nós possamos frutificar para o seu reino. Nós vimos na semana passada, no versículo 16, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Escolhi e designei para que vocês vão, deem frutos, o vosso fruto permaneça, e assim as vossas orações serão atendidas pelo meu Pai. Então, nós fomos escolhidos, fomos chamados e fomos designados para frutificar, ou seja, para permanecer presos na videira, como ramos que estão bebendo da seiva.
Mas o que Deus trouxe ao meu coração, no versículo 15, então, é o anterior a esse versículo onde Jesus diz, eu o chamei, eu o escolhi. Ele diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E aqui entra o insight que o Senhor trouxe ao meu coração, quando eu estava lendo. A frase começa, já não vos chamo servos. Se tem a expressão já não, é porque houve um tempo onde eles foram chamados de servos. E agora, eles não são mais chamados de servos, mas sim de amigos. E é essa reflexão que eu quero convidar vocês para nós fazermos hoje. Como é que nós, escolhidos pelo Senhor, para sermos seus discípulos, passamos de servos para amigos? Jesus diz aqui, eu chamo de servo e eu chamo de amigo. Então, não sou eu que me autodenomino servo, muito menos que me autodenomino amiga de Jesus. É Ele quem me chama. É Ele quem me dá essa designação. Mas quando e como isso acontece? Essa foi a minha pergunta para o Senhor. Senhor, se tu estás dizendo para os teus discípulos que já não chama mais de servos, é porque houve um tempo em que tu apenas os chamaste de servos e não de amigos. Eles não eram amigos, eles eram apenas servos. E isso me mostra, gente, e eu quero partilhar com vocês e gostaria que vocês buscassem esse entendimento neste momento através do Espírito Santo. Jesus se revelou como caminho e nesta caminhada nós temos um chamado para ser discípulos, nós temos um chamado para ser servos e um chamado para ser amigos. São etapas da nossa caminhada com Jesus. Ninguém se torna amigo no mesmo instante em que foi chamado, porque existe condição para ser chamado por Jesus de amigo, assim como existe condição para ser chamado de servo. Parece estranho, né? A gente gosta de pensar, eu recebi Jesus no meu coração, eu conheci que Ele é o Filho de Deus que foi enviado para mim, está tudo resolvido, já somos amiguinhos, já podemos andar de braço dado. O Senhor nos predestinou para sermos parte da sua família, mas existe uma trajetória que todos nós precisamos passar, que passaram os discípulos, os primeiros discípulos, os discípulos do primeiro século, os apóstolos. Então, tem algo que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente também ir pensando. Eu gosto sempre de ir relacionando as etapas que a Bíblia nos mostra, para que eu entenda em que lugar eu estou da minha caminhada. Todos nós, antes de conhecermos Jesus, estávamos em que condição, gente? Qual era a nossa condição? Cegos? No mundo? Escravos do pecado? Escravos do pecado de independência, né? De viver longe de Deus? Essa era a nossa condição. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios que nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, escravos daquela condição. Mas assim que nós conhecemos Jesus, que reconhecemos que Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar e recebemos o nosso coração, a palavra de Deus no Evangelho de João nos diz que nós passamos da condição de escravos para a condição de filhos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
Antes éramos escravos do pecado, muitos que conheciam a palavra eram escravos da lei, que conheciam as Escrituras, como os judeus. Os judeus que não receberam Jesus como Messias ainda continuam como escravos da lei, mas aqueles que receberam Jesus passaram a ser filhos. Então, primeira situação. A partir deste momento em que nós recebemos a Jesus no nosso coração e nos tornamos filhos pela fé em Jesus Cristo, Ele nos escolhe e nos chama para trabalhar com Ele. Foi o que vimos na semana passada, não é verdade? Quem é que trabalha com alguém e para alguém? Qual é a designação que nós podemos dar para esta pessoa? Eu tenho alguém que trabalha comigo, que me presta um serviço na minha casa, que me ajuda. Esta pessoa é minha serva. Este é o meu servo. Então, fomos passados da escravidão, da condição de escravo para filhos. Como filhos fomos chamados para sermos cooperadores de Jesus como servos. E a partir de sermos servos e aprendermos a ser servos, o que um servo precisa? O que um servo faz? Obedece ordens. Uma pessoa que trabalha comigo na minha casa não faz o que ela quer. Ela faz aquilo que eu determino. Ela segue aquilo que eu ensino. Eu peço que faça da forma como eu quero, porque é o meu jeito de cuidar da minha casa. O Senhor Jesus veio estabelecer, lembram da semana passada, o reino dos céus. O céu veio para a terra no momento em que Jesus se fez homem e habitou entre nós. E naquele momento em que Ele chamou aqueles discípulos e que Ele chama a nós, Ele nos chama para trabalhar com Ele, fazendo o que Ele manda. Então, um servo precisa de um tutor, ou seja, de um mestre, de um guia, de alguém que mostre os passos, que ensine o caminho. E o que ele tem que fazer, o servo? Obedecer. Um servo não discute, um servo não questiona, um servo não diz, mas a minha opinião é essa, eu não aceito que a pessoa que trabalha na minha casa venha e diga para mim, não, mas a minha opinião é essa, a senhora quer que eu faça desse jeito, mas a minha opinião é isso. Está prestando um serviço na minha casa, vai fazer do jeito que eu estabeleço. E assim é o Senhor conosco. Parece duro, mas não. Por que nós precisamos passar por essa etapa de servos? Para aprender a obediência. E uma vez que nós aprendemos a obediência, Jesus diz, vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Amém. Conseguiram entender a trajetória? E como nós vamos nos avaliar? Se estamos aonde? Quando a gente pensa que Jesus nos chamou para sermos discípulos, poxa, está tudo resolvido, agora eu sou discípulo de Jesus, tenho uma parceria com Ele e vou fazendo conforme eu acho que é bom para mim. Não. Nós vamos ver, a partir dos textos que nós vamos ler, que servo é comparado, que discípulo e servo estão colocados no mesmo patamar pelo próprio Jesus. Então, ninguém pode ser discípulo sem praticar a atitude de servo de obediência. Então, vamos para os textos bíblicos, não é? Então, já lemos aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. A gente não presta contas, quando você tem pessoas a teu serviço, você não presta contas da tua vida para aquela pessoa. Você dá ordens, você dá direções
E a pessoa participa da tua vida dessa forma. Mas, em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, Jesus disse, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vamos olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 39, essa colocação que eu fiz de que discípulos e servos foram colocados por Jesus no mesmo patamar. Lucas, capítulo 6, versículos 39 e 40. Assim diz Jesus. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, ele coloca aqui discípulos e servos. Vamos pegar o texto, eu peguei uma outra versão, o texto de Mateus 10, que está mais, usa as palavras, Mateus 10, 24. E 25. Assim está escrito: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o seu Senhor. Então, Jesus aqui, ele faz uma comparação. Vocês lembram que nós vimos na semana passada, no Evangelho de Mateus, quando Jesus escolheu os seus discípulos, os seus 12, e depois ele deu uma ordem para os seus 12 para que fossem, lembram disso? Ele disse que era para eles curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios, que era para eles darem de graça o que eles tinham recebido, que era para eles abençoarem com paz a casa em que eles estivessem. É nesse contexto que Jesus ainda dá, do versículo 16 ao versículo 23, outras orientações para os seus discípulos, e aí é que entra o texto de Mateus 24, onde ele diz que o discípulo não está acima do mestre. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham sido chamadas para serem discípulas de Jesus e elas não poderiam ser acima de Jesus, ou seja, elas teriam que trilhar os mesmos passos que Jesus trilhou. E é por isso que Jesus deu exemplo. Lembram que vimos também na semana passada Jesus falando para os seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele pega a toalha, quando ele pega a bacia, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Se vocês me chamam de mestre e estão me vendo fazer isso, façam também a mesma coisa. Por quê? Os discípulos estavam, naqueles 3 anos e meio que conviveram com Jesus, antes do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam como crianças sendo ensinados o caminho que deviam andar. Jesus os chamou, Jesus disse: venham e andem comigo e vejam. Então eles iam vendo o que Jesus ia fazendo, e na medida em que eles iam olhando o que estava acontecendo, eles estavam aprendendo o que um dia eles teriam que fazer. Então eles estavam naquele momento sendo instigados a imitar o mestre, a seguir os passos do mestre e a obedecer para aprender. Será que Jesus demonstrou para os seus discípulos uma atitude de obediência a alguém? O que vocês acham? É certo. Se nós lemos os evangelhos, gente, eu digo para vocês, nós precisamos pelo menos uma vez por ano ler os 4 evangelhos.
pelo menos uma vez por ano, para nós entendermos a sequência dos fatos, dos acontecimentos na vida de Jesus e daqueles primeiros discípulos, porque é isso que vai acontecer conosco. Então Jesus, o que Jesus fazia? Tudo o que Jesus ia fazer, ele se retirava para orar. Ele não ia lá orar ao Pai, ele não foi em diversas ocasiões, e Jesus ficava sozinho e ia para o monte orar, ou ia para um lugar deserto orar, antes de decisões a serem tomadas, antes de grandes feitos a serem, milagres a serem feitos, Jesus se retirava para orar. E quando os discípulos iam procurá-lo, ele dizia: eu precisava conversar com meu Pai, eu precisava saber a vontade do Pai. Por quê? No próprio Evangelho de João, Jesus diz: eu não vim para fazer a vontade do Pai, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus mostrou uma dependência e uma obediência ao Pai, porque em todo o tempo, gente, em todo o Evangelho, nós vamos ver Jesus Cristo dizendo: eu vim para cumprir a vontade do Pai. O que eu digo para vocês são as palavras que eu ouvi do meu Pai. Então ele estava mostrando o quê? Uma atitude de obediência. E aqueles discípulos, eles não eram forçados a obedecer, mas eles sabiam que para ser discípulos, eles tinham que seguir os passos de Jesus. Amém? Amém. Em muitas ocasiões, Jesus mostrou essa dependência do Pai e mostrou a necessidade de obediência, a tal ponto que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos recomenda: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, mesmo sendo Deus, não julgou que isto fosse algo especial, que o tornasse acima das pessoas, acima da obediência. Ele não era alguém que não precisava obedecer. Enquanto Filho de Deus, homem aqui nessa terra, ele precisava viver a obediência até a morte, e morte de cruz. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus, ao longo da sua vida como homem, está escrito que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. É estranho a gente pensar, mas será que Jesus, como homem, não foi tentado a ver uma mulher bonita e pensar: poxa vida, eu podia ser casado? Pedro era casado. Outros talvez tivessem. Existiam mulheres casadas que acompanhavam Jesus, que supriam as necessidades, que preparavam as coisas necessárias para eles, a comida, a roupa. Está escrito nos evangelhos que determinadas mulheres prestavam assistência a Jesus e ao grupo de discípulos de Jesus com os seus bens. Será que Jesus não disse: poxa, eu podia ter uma mulher para mim? Então, Jesus foi tentado em todas as coisas e deve ter sofrido para renunciar, porque ele era humano, mas está escrito que ele passou por essas situações para aprender a obediência. E tudo isso, aqueles discípulos que estavam perto dele tiveram a oportunidade de ver. Amados, essa etapa de sermos servos, como foram os servos de Jesus Cristo, os primeiros discípulos, é uma etapa que nós podemos pensar em nós mesmos como crianças. Todos aqui que têm filhos, ou que já tiveram filhos, ou que já foram crianças, sabem que criança precisa ser ensinada, sabe que criança precisa ser corrigida, sabe que criança não pode simplesmente ser largada na sua vontade a fazer o que quer, quando quer, a hora que quer, porque nunca vai amadurecer. Vamos ler na carta de Paulo aos Gálatas, vamos ler no capítulo 4, algo muito precioso que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito desta etapa.
Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7. Assim está escrito: um pouquinho antes, no versículo 26 a 29 do capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma afirmação: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas eu digo para vocês que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, ou seja, vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então vejam, todos nós que nos tornamos filhos de Deus, nós somos herdeiros de tudo o que Deus deu para Jesus. Nós, como parte da família de Cristo, Jesus Cristo se tornou o nosso irmão mais velho e junto com ele nós temos direito a toda a herança de tudo aquilo que Deus Pai deu para Jesus. Então, todas as bênçãos, tudo está ao nosso dispor. Mas enquanto nós somos criança, nós precisamos de tutores. Foi isso que Jesus estava ensinando para os seus primeiros discípulos. Vocês, por enquanto, têm que andar lado a lado comigo, olhando tudo aquilo que eu estou fazendo, para me imitarem, para aprenderem a obedecer ao Pai como eu obedeço, porque, por enquanto, vocês ainda são crianças. Mas vai haver um momento onde vocês vão, pela prática, vão aprendendo a exercitar tudo aquilo que eu tenho ensinado. E na medida em que vocês forem exercitando, vocês vão amadurecendo e vão passar por uma outra condição. Por uma condição de poder ajudar aos outros, de poder fazer o que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Então, amados, naquele período em que os discípulos estavam com Jesus na terra, Jesus estava ensinando, o que eles precisavam era aprender. Aprender através da obediência. E aí, na medida em que eles vão obedecendo, e essa obediência passa a ser natural, espontânea e imediata, o serviço passa a ser desempenhado de forma diferente. Vejam, nós lemos lá, eu citei para vocês o Mateus 10, do versículo 16 em diante. Jesus faz uma afirmação muito séria para os discípulos. Do 5 ao 15, ele fala aquilo que vimos na semana passada, Vocês vão de 2 em 2, vocês deu ordem para aqueles discípulos, para os 12, vocês vão pelas cidades, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, curem os enfermos, libertem os cativos, façam aquilo que vocês estão vivendo fazer. Só que no versículo 16 ele fala de algo muito duro, gente. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis
para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que deveis falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí ele diz: o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. Então, gente, quando Jesus chamou os seus discípulos para o trabalho, para o serviço, ele disse que eles fariam aquelas coisas maravilhosas que ele fazia, de curar enfermo, de libertar cativo, de fazer o bem. Mas, em troca do bem que eles fariam, eles seriam perseguidos. Como ovelhas por lobos. O que o lobo faz com a ovelha, gente? Despedaçam, porque ele come, né? Ele se alimenta da ovelha. Então, quando nós nos aceitamos o chamado de Jesus Cristo, o convite de Jesus, venham comigo, vamos trabalhar, vamos tornar conhecido o reino dos céus, o reino de Deus, vamos levar as boas novas às pessoas. É certo que vamos sofrer perseguição, é certo que vamos estar como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque o mundo jaz na mão do maligno, e o maligno não quer o evangelho de Jesus Cristo, nem a boa nova, nem a verdade de Jesus. O mundo quer continuar daquele jeito, quer dizer, Satanás que escraviza, né, as pessoas. E se as pessoas pudessem escolher, certamente elas escolheriam, creio eu, porque escolher uma vida com Jesus Cristo é muito melhor do que essa vida de prisão, essa vida de tristeza, essa vida de falta de paz, essa vida de ansiedade, na verdade. Então, gente, Jesus estava ensinando para eles que a expansão do reino dos céus não seria simples. Não foi naquele tempo e não vai ser agora, gente. É por isso que nós precisamos ir crescendo, ir mudando de etapa. Enquanto nós estamos aqui, estamos todos aprendendo como servos, mas o Senhor nos quer chamar de amigos. Então, gente, quando foi que os discípulos de Jesus se tornaram amigos de Jesus? Quando? Primeiro vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é o tipo de relacionamento que a gente tem com uma pessoa com quem a gente tem verdadeiramente uma amizade? O que é um amigo de verdade? É aquele para quem a gente conta os segredos do nosso coração, não é verdade? Aquele amigo de verdade, aquele amigo que você sabe que está do teu lado, independente de quem você é. Mesmo que você erre, que você decepcione, é teu amigo, está ali. É aquela pessoa que diz: não, eu estou contigo. Essa pessoa é aquela pessoa em quem a gente pode confiar. Os nossos amigos são aqueles que nos respeitam do jeito que nós somos. Não é que eles vão se aquietar diante dos nossos erros, mas eles vão nos ajudar a enxergar os nossos erros e a superar os nossos erros. Assim como vão se alegrar com as coisas boas que podem acontecer nas nossas vidas, né? Então, os discípulos de Jesus, aqueles, principalmente aqueles mais próximos, eles reconheceram quem Jesus era. Eles reconheceram que Jesus era o Messias enviado. Quando a casa de Israel como um todo rejeitava Jesus, quando os fariseus, os saduceus, os escribas rejeitavam Jesus, aqueles 12 e mais um pequeno grupo de 120 até o dia do Pentecostes, essas pessoas reconheceram que Jesus era o Messias.
Lembram de uma passagem do Evangelho de João, onde Jesus fala sobre a carne dele, sobre o sangue dele, sobre o comer da carne, sobre o beber do sangue dele. Alguns discípulos ficaram escandalizados com esse discurso. E Jesus disse, muitos abandonaram Jesus naquele momento, e Jesus disse para os 12, e vocês? Vocês vão permanecer comigo ou vão me abandonar também? Vocês são livres. E aí Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então, esses discípulos reconheceram que Jesus era o Messias, mesmo que Jesus veio como um Messias diferente daquilo que eles esperavam. Eles esperavam um Messias Senhor dos Exércitos, porque Jesus era chamado de Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento. Eles já imaginavam Jesus vestido com uma farda não romana, uma outra, e combatendo os romanos, montado talvez num cavalo. Jesus chegou em Jerusalém montado num jumentinho, sem arma, sem espada, sem nada. Então, mesmo que Jesus tenha vindo de forma diferente daquela esperada, eles reconheceram que ele era o Messias. E quando reconheceram, eles entenderam a missão de Jesus. Jesus diz, eu não vim para lutar com espada, eu vim para estabelecer um novo reino. Um reino que não é comida nem bebida, um reino que é paz, justiça e alegria no Espírito. E quando esses discípulos entenderam, eles passaram a respeitar a autoridade de Jesus. Por isso eles obedeciam. Eles passaram a entender que a vontade de Jesus era a vontade de Deus Pai, e eles acataram. Eles passaram a entender que as ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus, não eram para ser questionados. Quando Jesus disse, amem ao próximo como a si mesmo, o que nós pensamos? Eu cuido primeiro de mim, o outro é o outro, o que sobrar de mim eu divido com o outro. Mas não, amar ao próximo como a si mesmo é dar a mesma porção. Se eu tenho um prato de comida para mim, eu tenho que dar um prato de comida para o meu próximo. Não é dar a sobra da panela, a raspa da panela para outra pessoa, é dar igual. Então, essa era a ordem de Jesus que não era para ser discutida. E não só isso, outras ordens que Jesus deu, que são muitas, gente, outras recomendações que Jesus deu, eram para ser vivenciadas, porque ele fazia isso, né? Então, Jesus reconheceu que esses discípulos estavam prontos. Por quê? Porque eles faziam a vontade do Pai e faziam a vontade de Jesus e obedeciam. No Evangelho de João, vamos voltar lá no capítulo 15, agora no versículo 14, nós estamos andando de ré, gente. Semana passada vimos o 16, agora hoje estamos vendo o 15 e agora vamos ver o 14. João 15, versículo 14. Aqui Jesus explica qual é a condição para ser amigo dele. Para ser reconhecido como amigo, né? Para ser chamado por ele de amigo. Ele diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Essa é a condição. Então nós não somos amigos de Jesus porque nós somos simpatizantes de Jesus e lemos a Bíblia. Ou porque nós estamos reunidos hoje aqui. Ou porque nós colocamos louvores em alto som no nosso carro, na nossa casa. Ou porque damos uma esmola ali na esquina. Não. Nós vamos ser chamados de amigos por Jesus. Como alguém que mudou de patamar. Quando a nossa obediência é pronta. Quando a nossa obediência é natural. Quando a nossa obediência é espontânea e é imediata. Obediência a todas as ordens de Jesus. Quais são as ordens? Leia Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte está lá. 5, 6 e 7 ordens diretas de Jesus.
se a gente tem dúvidas sobre quais são essas ordens. E aí, vamos procurar viver, vamos nos dispor a viver. Dizer, Jesus, eu quero viver tudo isso porque eu quero ser reconhecido por Ti como amigo. Ou nós queremos ficar somente naquele patamar de chamados? Existem muitos que estão só nesse patamar de chamados. Foram chamados por Jesus, foram, porque Jesus chama todos, gente. Porque Jesus veio para todos. Mas tem pessoas que, poxa, fui chamado por Jesus, que bom, agora eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que eu tenho um Senhor que morreu por mim, que pagou o preço do meu pecado, mas está tudo bem, fica por aí, eu fico neste ponto, não vou ser chamado de amigo. O que eu perco se eu não sou chamado de amigo por Jesus? Para um amigo, a gente revela segredos. E foi o que Jesus fez para os seus amigos. Eu vou ler, eu não tenho as versões todas aqui, por isso eu escrevi. Existe um texto que fala sobre esta relação de amizade entre Deus e nós, entre o Senhor Jesus e nós, que está no Salmo 25, no versículo 14. Eu vou ler 3 versões diferentes das habituais, porque nós lemos normalmente aqui, eu uso a versão revista e atualizada. Mas eu vou ler para vocês a versão Nova Linguagem de hoje, a versão Nova Versão Internacional e a Corrigida Fiel, só para que vocês entendam esta afirmação que eu estou fazendo, de que quando nós nos tornamos amigos de Jesus, quando nós somos reconhecidos por Ele como seus amigos, Ele revela os segredos dele para nós. Aqui está, na nova linguagem de hoje, versículo 25, Salmo 25, versículo 14. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Na Nova Versão Internacional, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Na Corrigida Fiel, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, quando nós chegamos neste patamar de sermos reconhecidos por Jesus como amigos, por quê? O que é o temor do Senhor, gente? O temor do Senhor não é medo dele. Medo tiveram Adão e Eva porque tinham um pecado e tinham uma coisa para esconder de Deus. Então, quando nós fugimos de Deus, quando nós nos escondemos de Deus, é porque nós temos medo dele, porque estamos escondendo alguma coisa que fizemos contra a vontade dele. Ninguém foge de Deus se está com tudo em ordem com Deus. Se nós estamos com coisas escondidas, com coisas que não queremos que o Senhor mexa, com coisas que não queremos falar para Ele, a gente foge como fizeram Adão e Eva, que foram se esconder do encontro com o Pai, que fizeram roupas de folha de figueira, vão buscar tapar o nosso erro, o nosso pecado. Isto é falta de temor. Temor do Senhor é uma das características do Espírito Santo. Quando o profeta Isaías falou sobre a vinda de Jesus Cristo como o rebento de Jessé, o renovo que viria daquela raiz de Jessé. Jessé foi o avô de Davi, né? E Jesus veio da descendência de Davi, porque o pai e a mãe dele, Maria e José, eram da casa de Davi, da descendência de Davi. Então, quando Isaías profetizou, ele diz: repousará sobre este rebento de Jessé o Espírito do Senhor, o Espírito do conhecimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. E ele fala 7, e o último é o Espírito do temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é algo espiritual da nossa parte para com Deus. Eu já ensinei muitas vezes, mas vou repetir aqui, vamos ainda pregar se Deus permitir, um encontro só sobre o temor do Senhor.
Temor do Senhor, o que é? Reconhecimento de quem Ele é. Como os discípulos reconheceram quem era Jesus. Respeito pelaquilo que Ele é e pela missão dEle. Foi o que fizeram os discípulos de Jesus. E terceiro, reverência. Reverência é honra, reverência é obediência. E as pessoas que têm reconhecimento de quem Deus é, respeito por Ele e reverência por Ele, são os que participam da intimidade. E os que participam da intimidade são os amigos. E aos amigos o Senhor revela os segredos da aliança que Ele veio fazer conosco. Jesus veio para fazer uma aliança de sangue conosco, uma aliança irrevogável. As alianças de sangue ao longo de toda a Bíblia, e também isso fazia parte da história, quando existia uma aliança de sangue, era uma aliança irrevogável. Vocês já ouviram falar daquelas histórias? Até a gente já viu em filmes, entende? Furam os dedos e encostam as gotas de sangue, e ali era feito um pacto de sangue. Foi isso que Jesus fez conosco. O sangue dele foi derramado por nós. E o que significa toda essa aliança de sangue? Isso é o que ele nos revela quando nós somos amigos. O que ele revelou para os discípulos? Vamos pegar um exemplo. O apóstolo João. Vocês já pararam para pensar? O apóstolo João era o mais jovem dos apóstolos. Foi aquele que recostou a cabeça no peito do mestre no dia da última ceia, antes da morte de Jesus. Era aquele que era o amigo mais íntimo de Jesus, segundo as Escrituras. O que foi revelado para João? O Evangelho de João mostra Jesus como Filho de Deus, mostra as características de Jesus, o bom pastor, a porta, a água da vida, a videira verdadeira. São 7 eu sou que são revelados no Evangelho de João. Nenhum outro discípulo, nenhum outro evangelista, nenhum outro escritor do Novo Testamento trouxe a revelação do Filho de Deus como trouxe o apóstolo João. Que mais que o apóstolo João escreveu? Apocalipse. Jesus deu para ele a revelação do fim, dos tempos finais. Gente, segredos do coração de Deus foram revelados para o apóstolo João, porque ele era amigo de Jesus. Vamos mudar. Apóstolo Pedro. O que Pedro, com todas os seus desvios ao longo da caminhada, negar Jesus, aquele temperamento que é mostrado nos evangelhos de uma pessoa impetuosa que respondia às vezes inadvertidamente, sem pensar, mas que foi sendo transformado e foi aprendendo a obedecer. No final do Evangelho de João, no capítulo 20 de João, quando Jesus fala com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes sobre o amor dele. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, alimenta. Ele estava estabelecendo o apóstolo Pedro como o pastor, o primeiro pastor daquele rebanho que estava se formando um pouquinho antes da saída dele, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ali Jesus já havia ressuscitado quando ele tem esse encontro com Pedro. Então ali ia começar a igreja primitiva, ali ia se dar os passos para a formação da igreja primitiva. E Jesus diz para Pedro: você vai ser aquele que vai apacentar essas ovelhas. Ele estava revelando para Pedro os segredos da aliança que ele tinha com Pedro. Você vai ser o meu pastor para cuidar das ovelhas que eu estou deixando. E nesse mesmo texto, o apóstolo Jesus revela para Pedro como ele iria morrer. É a única revelação de como um dos apóstolos iria morrer que Jesus deu.
É a única profecia pessoal que nós vemos nos evangelhos. Jesus revelando para ele: você vai morrer, alguém vai te conduzir. E Pedro, então existe, né, na história dito que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ali o texto dá a entender isso. Ele disse que não aceitaria ser crucificado como mestre, porque ele jamais poderia se equiparar ao mestre Jesus. Então, revelações de Jesus aos seus amigos a respeito da aliança do Pai, através dele, com aquelas pessoas escolhidas. Agora vamos falar do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, não conviveu com Jesus, com aqueles 12 ou com aquelas pessoas da igreja primitiva, só depois é que ele teve o encontro dele com Jesus. E Jesus diz para ele: você é um escolhido meu para levar o evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo teve tamanha revelação do plano e do propósito de Deus para com os gentios, que ele foi a pessoa que mais missões na época foram feitas por ele naquela ocasião. Se nós olharmos para o mapa e pegarmos o livro de Atos e começarmos a ver por onde Paulo andou, numa época em que o máximo que eles tinham para se deslocar era um navio, quando tinha um trajeto por água que era possível ser feito. Fora disso, eles andavam a pé. E ele percorreu toda aquela região da Ásia Menor, aquelas ilhas que hoje são ilhas da Grécia. Tudo isso ele percorreu. Ele foi incumbido de uma missão. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Deus revelou para ele o que haveria de acontecer com a igreja e também com os judeus. A carta de Paulo aos Romanos traz toda a situação da igreja sendo testemunha para os judeus, para que os judeus se convertam e conheçam o Messias. A carta de Paulo aos Gálatas mostra exatamente o paralelo entre a lei que os judeus seguem até hoje, os que não são messiânicos, e a liberdade em Cristo Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, ele revela o que seria a igreja. Revelações do coração de Deus, segredos que foram revelados para aqueles que foram amigos de Jesus. O apóstolo Paulo não conviveu com Jesus lado a lado como os outros, mas ele foi amigo. Por quê? Porque ele disse sim, porque ele obedeceu prontamente, porque ele fez o que lhe foi ordenado. Agora, amados, nós vamos ver um pouquinho sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, será que houveram pessoas que foram chamadas de amigo de Deus? Quem se lembra? Alguém se lembra? De pessoas que foram chamadas, que nas Escrituras está escrito fulano de tal, amigo de Deus. Tem 2, pelo menos. Quem foi o primeiro? Abraão. E o segundo foi Moisés. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Quem foi Abraão? Abraão foi aquele que creu e obedeceu. Gente, pensem vocês que Abraão vivia em Ur, no Caldeia, no meio daquele povo assírio, num povo idólatra que cultuava milhares de deuses. Abraão era de uma família riquíssima. E um dia, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para onde eu vou te mandar. Abraão não sabia que existia um Deus único, porque até então só existiam religiões politeístas. E Deus diz para ele: sai, eu estou te chamando. E ele vai. E ele larga tudo. Ele larga a casa do seu pai, ele larga a sua parentela, em parte, porque ele acaba levando Ló junto, que não era para levar, né? Que era o sobrinho. Mas em
ele larga tudo e vai para uma terra que ele não sabia qual era. Tanto que ele teve alguns desvios pelo caminho, porque ele não sabia onde era, mas ele creu e obedeceu. E há um episódio no capítulo 18 de Gênesis, onde Abraão e Ló, seu sobrinho, entendam, Ló era sobrinho, não era para ele levar a parentela, mas ele levou. Então ele obedeceu pela metade. Mas Deus conhecia o coração dele de fé e de obediência, mesmo que ali ele tenha vacilado. O que aconteceu? Deus deu prosperidade para eles nessa trajetória, só que começaram a haver desavenças entre os servos de Ló, os servos do sobrinho dele e os servos dele. E aí então, para não criar contenda, ele diz: escolha você a parte que você quer ficar e eu ficarei na outra parte para que não exista mais briga. Então Ló escolhe a campina, a parte mais verde, a parte mais próspera, em direção a Sodoma e Gomorra, em direção à perdição, em direção aos prazeres do mundo, em direção aos desvios cada vez maiores. Mas ele foi. Só que aí, no meio, vocês têm que ler toda a história, há um momento em que Ló acaba sendo preso com a sua família, porque houve uma disputa lá, uma guerra, e Deus diz: acaso eu vou fazer alguma coisa, destruir aquela terra onde está o sobrinho de Abraão, sem comunicar para Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? Não foi Abraão que pediu para ser chamado de amigo, não foi Abraão que disse: Deus é meu amiguinho. Não, Deus conhecia o coração dele de fé e obediência e o chamou de amigo. E o que Abraão recebeu dos segredos de Deus, pensando agora no Salmo 25:14, quando Abraão foi chamado por Deus para levar Isaque em sacrifício, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho do milagre, Deus diz: Abraão, agora leva o teu filho de novo para um monte que eu vou te mostrar, ele não sabia onde era, e sacrifica o teu filho. E Abraão vai. O texto bíblico, gente, daí agora está em Gênesis 22, diz que imediatamente, no dia seguinte, Deus falou: hoje, na manhã seguinte, Abraão já catou a lenha, catou o filho, pegou o cutelo, pegou tudo, foram andando até que Deus mostrou qual era o Monte Moriá, e Deus mostra e ele vai, deixa os seus servos no pé do monte e sobe só com o filho. E ele diz para os servos: nós vamos e voltamos, nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. Então, vejam o quanto Abraão confiava em Deus, com todas as experiências que ele já havia passado com Deus até ali. E aí, o que acontece no Monte Moriá? Isaque é sacrificado? Não. Naquele monte, Deus diz para ele, Jesus, porque o texto bíblico diz que o anjo do Senhor, quando ele está com o cutelo na mão, com o filho sobre o altar para sacrificar o filho, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, anjo, sempre que estiver na versão bíblica, no Antigo Testamento, a referência de anjo do Senhor com letra maiúscula está se referindo a Jesus Cristo. Jesus diz para ele: como não me negaste o teu único filho, eu vi o teu coração de obediência, eu vi o teu coração de entrega, eu vou te recompensar. E Deus provê um cordeiro para o sacrifício. Então, naquele monte, Deus revela para Abraão uma característica dele que ninguém conhecia, a característica de Deus que provê todas as coisas.
Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Naquele momento, Deus se revelou. Ninguém conhecia Deus, essa característica de Deus. Então, Deus revelou um segredo do seu coração, da sua personalidade, daquilo que ele tinha para derramar sobre aquelas pessoas que andassem com ele, para Abraão. Por quê? Por causa da sua obediência. Como obedeceu, foi chamado de amigo, como amigo, passou a conhecer os segredos de Deus. A segunda pessoa. Estou falando tudo bem rapidamente, porque vocês têm que ler, né, gente? Moisés. Moisés creu e obedeceu? O que vocês acham? Quem sabe conhece a história de Moisés? Moisés creu. Moisés creu quando ele foi chamado. Creu quando ele viu aquela sarça ardente que estava queimando. E ali naquele lugar, no deserto, no momento de deserto na vida dele, no momento em que ele perdeu tudo, de príncipe do Egito, ele foi para o deserto pastorear ovelhas, deixou tudo de lado por causa do incidente dele ter matado o egípcio. Então, ele vai lá, está no deserto da sua vida, Deus se manifesta no deserto. E Deus revela o seu nome para Moisés. E diz: o meu nome é Eu Sou, Jeová, aquele que se manifesta. E naquele momento, Moisés reluta em aceitar a missão que Deus está lhe dando, até que ele aceita para ser aquele que conduziria o povo do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida. E Moisés foi, se nós lermos o livro de Êxodo, nós vamos ver a fidelidade de Moisés a Deus. Tudo que Deus ordenava, Moisés fazia. Ao longo do tempo no deserto, tudo aquilo que Deus pediu para Moisés, a paciência com aquele povo que reclamava de tudo, que ganhava tudo de Deus e reclamava de tudo. Parece hoje, né? Hoje todo mundo ganha, gente. Coisa boa, nós estamos aqui num lugar que nos é cedido, um lugar que podemos nos reunir com liberdade, podemos ter as Bíblias abertas, podemos cantar, podemos adorar, podemos orar. Nós temos tudo. Mas tem gente que reclama porque está frio, a gente reclama porque a cadeira é dura, a gente reclama porque é muito tempo sentado. Não é verdade? Assim era o povo no deserto. Moisés perseverou por amor a Deus, por amor ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha algo muito além do que o deserto para aquelas pessoas. Errou sim, quebrou as tábuas da lei. Por quê? Porque ele foi para o monte, ficou 40 dias lá com Deus naquele encontro, e quando ele desce, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Estavam lá cantando, dançando, numas orgias em torno de um bezerro de ouro. E aí aquilo angustia tanto o coração de Moisés que ele quebra as tábuas da lei, aquelas tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia escrito com o seu dedo. Mas mesmo assim, como Deus sabia do coração dele, certamente sabia que era o zelo de Moisés pelo relacionamento do povo com Deus que gerou aquela reação nele, Deus dá oportunidade para ele. E há um determinado momento no livro de Êxodo, no capítulo 33. Vamos abrir, porque é muito lindo da gente ler. Êxodo, capítulo 33, do versículo 17 ao 23. Moisés intercede pelo povo.
Moisés intercede pelo povo. E Deus manda ele continuar com aquele povo, continuar na caminhada, mesmo com os erros do povo. Deus perdoa pela intercessão de Moisés. E Deus diz, vai e conduz esse povo, porque o meu anjo, quer dizer, Jesus irá diante de vocês. E aí, Moisés roga pela presença do Senhor. Moisés roga para que Deus vá com ele, para que Deus não abandone aquele povo e nem a ele, né? E aí, Deus diz no versículo 17, eu farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então lhe disse Moisés, rogo-te que mostres a tua glória. Respondeu Deus, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou para Moisés, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então, Moisés pede que Deus vá com ele, que Deus continue indo com ele nessa caminhada, mesmo apesar de todos os pecados do povo, mesmo apesar dos seus próprios reações inadequadas. E aí Deus diz, tá bom, eu vou fazer aquilo que você está me pedindo. E aí Moisés diz, me mostra a tua glória. Moisés se encontrava com Deus no tabernáculo, naquela tenda do encontro. Moisés ia lá para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para pedir instrução para o Senhor sobre como conduzir aquele povo no deserto, como lidar com todos aquelas desentendimentos. Eram milhares de pessoas, gente. Ele precisava do Senhor e ele buscava a presença, ele buscava o conselho lá na tenda do encontro. Josué ficava na porta vigiando e ele ficava lá dentro. E a palavra nos diz que Deus falava com ele como se fala com um amigo. Então, nesta passagem, se nós formos ler tudo, nós vamos ver que Deus chamava Moisés de amigo. E porque Deus chamava Moisés de amigo, ele lhe manifestou a sua glória. Então, qual foi o segredo de Deus que Deus revelou para Moisés? Primeiro, o seu nome. Ninguém sabia qual era o nome de Deus. E ele revelou para Moisés. E segundo, ele permitiu que Moisés visse a sua glória, não a sua face, porque está escrito que ninguém poderia ver a face de Deus e viver. Mas Deus permitiu que ele visse a glória dele passando. Dois amigos de Deus que foram chamados de amigos pelo Senhor, porque foram fiéis. Onde nós estamos, meus amados? Em que nível de relacionamento com o nosso Senhor nós estamos? Naquele momento apenas do chamado? Naquele momento de discípulo que é servo? Ou estamos no patamar de amigos? Deus tem revelado segredos do coração dele para cada um de nós. Esses dias eu conversei com uma pastora e ela me disse, Elisa, o Senhor me levou até o céu. O Senhor me deu uma visão do que Ele está preparando para nós. A palavra diz que Ele está preparando, Jesus está preparando uma morada para cada um de nós. E eu tive uma visão. Eu disse, poxa vida, agora eu entendo por que ela é tão alegre. Por que essa mulher transborda de alegria? Eu disse, por isso. É por causa da intimidade com Deus. Porque Deus partilha segredos do seu coração. Nós não podemos julgar a visão dela, mas nós podemos ver o brilho dos seus olhos
e a sua alegria ao enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? Porque Deus revelou segredos do seu coração para sua filha. E nós queremos isso? Eu quero, gente. Eu peço a cada dia, Deus, eu não quero apenas saber qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero saber os segredos da aliança que tu fizeste comigo. Por que tu me escolheste? Por que fizeste uma aliança comigo? O que há que eu ainda não entendi? E existe muita coisa, gente. Porque o segredo do sacrifício de Jesus, o que está contido nesse sacrifício de Jesus é algo tão grande, que a vida aqui agora se torna tão menor. Precisamos viver o aqui e agora, porque enquanto estivermos vivos, Deus nos quer no meio deste povo para refletir quem Ele é. Mas nós queremos mais. Temos que ansiar por mais. O Jesus disse para os discípulos: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Nós estamos fazendo o que Jesus ordenou. Nós conhecemos o que Ele ordenou. Eu vou dizer para vocês, queridos, se nós não lemos as Escrituras, nós não conhecemos. Se nós não lemos os Evangelhos, nós não sabemos o que Jesus ordenou. E se nós não sabemos o que Ele ordenou, como é que nós vamos obedecer? Ninguém pode obedecer aquilo que não sabe, não é verdade? Então nós precisamos ler. Então não é ler a palavra de Deus porque é uma obrigação, mas sim porque é um caminho para me tornar amiga do Senhor e conhecer os segredos da aliança que Ele já estabeleceu comigo. Está tudo pronto. Eu só preciso dar esses passos. Então, queridos, se nós estamos aqui hoje, é porque hoje o Senhor quer que a gente mude a nossa trajetória. Hoje Ele quer que a gente tome uma atitude e diga: Senhor, eu quero mudar do patamar de servo para amigo. Eu quero aprender a obedecer naturalmente, espontaneamente, imediatamente, fazendo aquilo que Tu disseste na Tua palavra, aquilo que Tu me revelas. Gente, Deus não pede tudo de uma vez só, porque sabe que nós não somos capazes. Mas aquilo que Ele pediu hoje, eu quero viver hoje. O que Ele pediu amanhã, eu quero viver amanhã. E na medida em que a gente não faz, o coração da gente dispara. Poxa vida, eu não fiz. Aquilo vem, o Espírito Santo vem não como uma acusação. Ele vem lembrando: acorda tu que dormes, desperta e o Senhor te conduzirá. É isso que nós queremos. É isso, não é verdade? Então hoje, queridos, hoje vamos orar em reverência ao Senhor, em respeito, em honra. Eu queria pedir para vocês que quando nós formos orar, nós nos levantemos. Não porque Deus precisa que a gente levante, mas porque nós precisamos lembrar: naquele dia eu levantei em sinal de atitude para com meu Deus, de mudança de atitude, porque eu quero ser chamada de amigo. Eu quero ser chamada de amigo do Senhor. Eu quero experimentar da intimidade dEle. Eu quero saber os segredos dEle, do seu coração para com a minha vida. O que a aliança dEle comigo significa para esta vida agora e para a eternidade. Amém? Nós vamos ouvir o louvor, vamos nesse tempo orar, vamos orar cada um no seu lugar e depois, quando nós formos orar todos juntos, aí eu gostaria de pedir que vocês se levantassem. Há liberdade, gente. Ninguém é obrigado a fazer nada, porque Deus não obriga. Mas se nós queremos, assim como quando nós queremos adquirir algo, nós saímos da nossa casa e vamos para aquele lugar para adquirir, assim é hoje, conosco. Nós queremos nos colocar em pé para dizer: Senhor, eu estou dizendo sim, eu quero ser amigo. Amém.
Deus e Pai, Deus Pai amado, Deus Pai poderoso, Deus Pai grandioso e maravilhoso. Em primeiro lugar, Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, com toda a gratidão pelo Teu plano perfeito, Senhor, por este plano de nos tornar filhos que Te amam, filhos que são amados por Ti, filhos que são abraçados, acolhidos por Ti, filhos que são herdeiros de toda a Tua graça. Obrigada por esse plano tão maravilhoso. Obrigada por Jesus ter vindo para abrir este caminho. E obrigada, Senhor, porque Jesus nos convida, Pai, para nós caminharmos com Ele, saindo da escravidão da lei, saindo da escravidão do pecado, para nos tornarmos filhos amados, livres, porque o Espírito do Filho nos torna livres para escolher fazer a vontade do Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu sabias, Senhor, e Tu sabes que nós, quando nascemos de novo, somos crianças, Senhor, e precisamos de um tutor, precisamos de um mestre, precisamos ser guiados, ensinados, precisamos aprender pelo exemplo e não apenas por palavras. E Tu fizeste tudo isso, Jesus, e Tu ensinaste aqueles Teus primeiros discípulos e deixaste tudo registrado por escrito para nós, para que nós sejamos servos Teus, imitemos a Ti como servo, fazendo a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Amém. E como servos treinados, como aqueles que aprendem contigo, Jesus, como aqueles que exercitam aquilo que Tu ensinas, espontaneamente, naturalmente, imediatamente, e fazendo a Tua vontade, nós nos tornamos Teus amigos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porque Deus revela os seus segredos, os segredos do seu coração para os amigos. Pai, nós Te pedimos perdão pelaquilo que não tínhamos entendido, Senhor. Te pedimos perdão pela negligência com relação à Tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, pela falta de obediência aos mandamentos que já conhecemos. Te pedimos perdão, Senhor, pela falta de temor, pela falta de reverência, de respeito, de honra a Ti. Mas nós estamos aqui, Senhor, para tomar uma decisão no dia de hoje, uma decisão de servir, de obedecer, de fazer a Tua vontade, de se submeter a Ti por amor, não por obrigação, não por intenção qualquer, não porque podemos receber alguma coisa. Nenhum desses que citamos aqui hoje sabiam se iriam ou não receber alguma coisa de Ti. E por amor, Senhor, um filho, um amigo serve porque ama, um amigo ajuda, obedece, coopera porque ama, porque quer ver o outro feliz. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque Tu nos acolhes neste momento, através do Teu perdão, e Tu dizes: filho meu, filha minha, está aqui a minha mão, segura na minha mão e caminha comigo, porque eu quero que você chegue neste patamar de conhecer todos os segredos do meu coração. Pai, obrigado, Senhor. Nós só podemos dizer para Ti: eis-nos aqui, opera em nós o Teu querer, de acordo com o Teu amor. Obrigada, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Como disse a canção, tudo entregarei a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que nós saiamos daqui nessa noite com essa certeza de que tomamos uma atitude e dissemos sim ao Senhor, para sermos amigos e conhecermos os segredos do coração dele. Amém? Que na próxima semana possamos partilhar segredos do coração do Pai, uns com os outros, e nos edificarmos, nos fortalecermos e levarmos as boas novas para aqueles que ainda não conhecem. Amém?
Deus abençoe a todos, uma boa semana, uma semana de paz, de saúde, de alegria e de desejo de conhecer mais e mais de Jesus Cristo. Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir. Amém? Amados, eu queria ainda falar algo para vocês. Hoje nós recebemos, Walter e eu, um comunicado de que o Orando em Família 2023 já está à disposição. O tema será gratidão. Os livros já estão prontos. Então, a partir dessa semana, eu vou lançar aí no grupo aberto a inscrição para quem quiser participar da encomenda. Nós ainda não temos os valores, né, Walter? Mas agora, nos próximos dias, provavelmente eles devem passar para o Walter o valor dos exemplares, né? Seja o tamanho grande ou pequeno. O devocional deste ano está sendo muito precioso. As pessoas que estão lendo estão sendo edificadas, eu creio, nós estamos sendo muito edificados, e certamente no próximo ano, refletindo sobre gratidão, será muito bom. Tá bom? Então, respondam daí no WhatsApp, tá? Obrigada. É isso. 25 anos. 25 anos da existência do Orando em Família. É isso, gente. Boa noite a todos.